Meu notebook foi para Sete Além. Puxa, o notebook, eu já vi celular, mas o notebook é grandinho, né? Sumiu. Foi para Sete Além mesmo ou alguém passou os 5 dedos? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem com você? Espero que sim. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Sou piauiense, porém moro na zona norte de São Paulo. Tenho 19 anos. Este relato ocorreu comigo tem mais ou menos uns 8 meses. Certo dia, eu estava assistindo La Casa de Papel no meu notebook, comendo um delicioso macarrão instantâneo de picanha, quando a minha concunhada bate na porta. Depois de mais ou menos uns 10 minutos conversando, voltei pro quarto. Gente, quando olho pra cama, cadê o notebook? Sério, gente, eu já fiquei nervosa, pois eu tava sozinha em casa, numa kitnet de 2 cômodos. Como assim ele sumiu? Do nada. Só estava eu e o meu gato em casa. Não tem porta no quarto, apenas na cozinha, onde eu fui abrir. Somente na cozinha onde eu fui abrir, onde eu fui receber a concunhada dela. Acho que é isso. Já faz 8 meses e até hoje nunca mais apareceu meu notebook, que tinha acabado de pagar a última parcela. Meu marido brigou comigo, pois achou que eu tivesse vendido o computador. Mas não, eu não venderia algo que um dia antes eu tinha acabado de pagar a última parcela. Eu só imagino que ele foi para Sete Além, pois nunca mais apareceu. Eu já procurei por todos os lugares, mas não achei nada. Uma casa de 2 cômodos, com uma porta, nem janela tem no quarto. Como pode sumir? Enfim, fiquei no prejuízo. Esse foi o relato, Ana. Não é tão sobrenatural. Como não? Mas acho intrigante esse sumiço. Obrigada por ler meu relato. Beijos para você e sua família e para os felinos. Peraí. Esse sumiço é muito na cara. É muito na cara. Um notebook, gente. Em cima da cama. Você tá assistindo, você volta pro quarto e fala, sumiu? Sumiu! Gente, tá, vamos pensar na possibilidade de você nunca teve lapso de tempo, de memória, de sonambulismo, alguma coisa assim, que você possa ter tido um apagão, ter sumido com esse notebook. Eu só estou pensando em possibilidades, porque, isso é muito na cara, né, a galera do lado de lá, ou de outra dimensão, sei lá o que, sumir com o computador, assim, 10 minutos, ninguém entrou, não tinha mesmo a possibilidade de ninguém dar, era uma kitnet, não tinha realmente nenhuma possibilidade, nem de assim, alguém entrar pela janela, puxar ele e levar embora, mesmo, que seja por alguma janela, não tem no quarto, mas em algum outro cômodo, às vezes passou por trás de você ali e roubou o notebook. Sei, gente, porque, meu Deus, se ele sumiu assim do nada, vale a pena então dar uma pedida aí pra São Longuinho, passar umas de Guiana, fala pra galera devolver, falou, rapaz, não tá fácil não, pagar um notebook, acabei de pagar, vocês já usaram, pode me devolver? Eu dou um pendrive, vocês querem, mas, gente, pelo amor de Deus, já tá difícil as coisas aqui, vocês vêm pegar ainda pra levar pra outra dimensão, sei lá pra onde, né? Dá uma conversada com o pessoal aí, vê se eles devolvem. Às vezes funciona. Eles devolveram um celular que tinha sumido aqui também. Ai, meu Deus. Mas devolveu mesmo. Apareceu. A gente fica procurando. Sei lá, conversa aí com o lado de lá e pede de volta. O que é isso? Dinheiro nasce em árvore, não? Ficar roubando. Já não basta os vivos roubar agora, sei lá, os outros também vai sumir com as nossas coisas. Não admita. O Cavaleiro e a Moça. Oi, Ana, esse é mais um relato que trago a vocês da minha família. O meu avô, na sua juventude, por volta dos seus 20 e tantos anos, morava em uma roça, como era normal na época. E como também de costume, havia os bailões, geralmente de léguas de distância. E na região corria o boato que em determinado cochete da estrada, uma visagem de uma mulher de branco pulava na garupa dos cavalos e agarrava os cavaleiros.
Bom, esse era o boato que corria na região. Meu avô, um baixinho corajoso, ouvindo essas histórias, riu e desdenhou do que ouvia. E ele e uma turma se deslocaram para tal festa. Chegando lá, dançaram, paqueraram, beberam, o normal de toda festa, né? Quando que lá, tantas da madrugada, a turma se reuniu e chamaram meu avô para irem embora, pois todos andavam em grupo por medo de passarem sozinhos no bendito trecho da estrada onde havia o cochete. Meu avô, corajoso, como sempre, falou que eles podiam ir, pois ele ia sozinho depois. Porque se essa tal visagem dessa mulher pulasse no seu cavalo, ele levaria ela para casa. E assim foi feito. O grupo seguiu na frente e meu avô ficou para trás, ainda no baile. Quando decidiu ir embora, já era por volta de umas 3 ou 4 horas da manhã. Quando, chegando perto do cochete, o cavalo começou a recuar, como se estivesse sentindo algo à frente. Mas meu avô, bruto que era, tacou a espora e o animal, mesmo retrucando, seguiu. Ana, e ele conta que assim que passou e fechou o cochete, ele seria porteira? Ele sentiu alguém sentar na sua garupa e o abraçar por trás, assim, e um cheiro de rosas e uma risada alta ecoava no seu ouvido. Então o cavalo pôs-se a correr e essa visagem grudada nele e ele gritando, mas ele não conseguia soltar a rédea, enquanto uma voz ecoava no seu ouvido: agora vou com você até a sua casa. Quando chegando na sede da fazenda, na disparada no cavalo, ele foi solto. Aquilo soltou ele. Ele foi solto e o cavalo derrubou no chão. E ele mal caiu, mas já levantou correndo, entrando em casa mais branco que papel. No outro dia, ele contou o que havia acontecido aos seus amigos. E eles falaram para ele não brincar mais com essas coisas e nem falar besteira, pois palavra tem poder. Passado o ocorrido, ele sonhou com uma moça de branco pedindo para ele acender 7 velas por 7 dias para ela poder ter paz. E assim ele fez. E desde então nunca mais se ouviu falar dessa tal moça de branco do cochete. Eita, vai zoando. Eu lembro de um outro relato aqui que diz que o bicho sentou na garupa, não sei se foi do cavalo, da moto, da bicicleta, e cravava as unhas na costela aqui, ó. Dava pra sentir as unhas cravadas. Ah, vai. Hein? Mas meu bisavô, meu avô, sei lá, já cruzaram com mulheres de branco na beira da estrada também, assim. Uma crescia, acho que é uma só. Essa daí que crescia. Não sei se tem alguma outra história. Mas o cavalo também não queria passar, não. O demônio. Ah, já começa. Vou dar uma amenizada nas palavras, mas o demônio e as drogas, né? A cocaína, as drogas. Boa noite, Ana e Matheus. Como vocês estão? Estamos bem? Adoro o canal e finalmente resolvi contar para vocês um dos meus relatos. É uma moça, tá? Esse em especial, pois foi o mais marcante. Eu ficaria muito feliz se você lesse, Ana. Desculpe se ficou muito grande, mas é interessante. Beijão enorme para vocês, os nomes foram trocados. Muito obrigada. Meu nome é Fulana, hoje tenho 23 anos, mas quando eu tinha meus 17 anos, eu andava com uma turma de amigos muito grande. Íamos em eventos, parque, casa de amigos, festas e por aí vai. Ficamos todos juntos por muito tempo, mas conforme o tempo passou, muitas coisas pesadas aconteceram. Infelizmente por pessoas de fora. Em resumo, eu sempre gostei da religião espírita. Era onde eu mais me sentia encaixada.
foi onde eu mais me senti encaixada. Frequentei por muito tempo um centro de umbanda, kardecista e afins. Conheci de tudo um pouco, mas no fim das contas, hoje pratico bruxaria natural livre e não me considero Wicca, pois há coisas que não concordo e não acredito relacionadas à mesma. Enfim, eu sempre acreditei nessas coisas, mas nessa época eu andava afastada de tudo que se referia à religião, ou até mesmo um simples agradeça pelo seu dia, ou acender uma vela que seja para o meu anjo da guarda. Andava bem descuidada. Eu era estudante. Dias de semana eu tinha aula, mas nos finais de semana eu só enchia a cara. Fumava sempre e mal parava em casa. Coitada da pobre da minha mãe, que aguentou essa fase maluca, firme e forte. Eu sou extremamente grata a ela, mas quem nunca fez besteira quando jovem, né? Bom, uma noite fomos todos, eu e esse pessoal, para casa de um rapaz, o Vitor, que era um cara de fora do grupo, que era fora do grupo convencional, e com quem eu estava tendo um rolo na época. Junto comigo estavam todos os meus amigos e os amigos dele, e meio que todo mundo se juntou para fazer essa festa rolar. Confesso que eu não sei o que eu vi no Vitor. Ele era um mala, mas fazia o tipo bad boyzinho, que eu gostava muito quando era mais nova, né? E na real, todo mundo curtia ter esse ar de descolado, diferentão. Enfim, a tal festa na casa dele foi regada a muita bebida, muito cigarro e dorgas. E maconha, tá? Pra especificar, né? Ficamos todos muito loucos. O Vitor tinha ficado muito amigo de um outro rapaz do grupo, o Felipe. E nessa noite, o Felipe havia dito que queria fazer coisas mais diferentes. Além de já estar super alto, né? Juntaram ele, o Vitor e mais 2 amigos nossos, o João e o Ricardo, e resolveram comprar cocaína. Cadê? Do vizinho, foram comprar do vizinho, traficante dele. Ó, que beleza, meu Deus, vizinho traficante ali do lado. Sim, isso mesmo, ao lado da casa dele havia uma biqueira e justo a casa de um traficante. Já estávamos acostumados com essas noites sem noção e na minha cabeça, se não tivesse nenhum tipo de problema para mim ou para o resto, tudo bem. Fiquei na casa dele com o resto das meninas esperando, bebemos bastante, rimos e dançamos. Mas eles estavam demorando muito para voltar. Então eu e a Camila, minha amiga na época, fomos até lá averiguar, pois ficamos preocupadas. Olha só, vai lá ver ainda. Estava lá os meninos, mais 2 traficantes bebendo cerveja, bem de boa. Achei aquilo bizarro, mas estava tudo bem, aparentemente, nenhuma confusão. Nos juntamos a eles e ficamos todos conversando um pouco, mas eu estava muito alta e pedi para ir ao banheiro. Eu não lembro direito disso, apenas uns flashes, mas se tem uma coisa que eu me lembro perfeitamente desse momento, foi que ao ir até o banheiro, cruzei o corredor da casa e me senti sendo observada e muito incomodada. O ar pesado. E não era para menos, né? Saí de lá rapidinho, depois de usar o banheiro, e voltei ao encontro do resto deles, que estavam usando drogas que lhes foram oferecidas e ainda levaram mais para a casa do Vitor, onde todos usamos. Naquela noite aconteceu muita coisa, nem tanto comigo, mas são coisas difíceis de esquecer por completo. Me arrependo de coisas dessa época, mas eu era mais nova e para mim era tudo uma doideira e eu sentia que tinha que aproveitar a vida e levar tudo a ferro e fogo. Hoje já penso completamente diferente e nem beber eu bebo. Não bebo mais e não fumo nada, nem consumo qualquer tipo de droga. A energia daquela noite era muito pesada. Eu podia estar muito louca, mas a sensação que eu senti aquele dia seguiu-se, ficou comigo.
por 2 semanas que se sucederam dessa festa, e eu achei que era coisa da minha cabeça, para variar. Eu morava com a minha mãe em outra casa, só nós duas. Chegou outro final de semana e ela resolveu viajar para visitar os parentes. Eu não quis ir, preferi ficar em casa e relaxar e não ia sair naqueles dias, só ia ficar em casa mesmo. Pois bem, assim foi. Eu sempre me acostumei e gostava de ficar sozinha em casa. Nunca me importei com isso, apesar de sair muito com os meus amigos no tempo livre. Era de noite, eu estava de bobeira, me maquiei e tirei umas fotos no banheiro. Coloquei uma música alta, depois fiz minha janta, estava tudo normal. Mas eu estava com aquela sensação horrível de que eu era observada em cada canto da casa. Se eu ficasse bem quietinha ou deitada vendo TV, sentia isso ainda mais perto de mim. Então eu me distraía fazendo as minhas coisas. Naquela noite mesmo, quando já era bem tarde, eu fiquei de bobeira vendo um filme na sala e eu juro que até hoje, male não consigo descrever essa sensação horrível que eu sentia. Era completamente bizarro e eu nunca havia passado por algo assim. Comecei a sentir um cheiro de coisa podre e muito enjoo, vontade de vomitar repentina. Achei que era algo da cozinha, pois eu havia cozinhado mais cedo. Daí saí procurando comida estragada ou algo assim e não achei nada. Tive que tomar um remédio porque eu não conseguia controlar a vontade de pôr tudo para fora e me deitei. Para piorar esse combo, comecei a ter uma sensação de sufocamento muito grande, não físico, mas na sala e no ambiente em volta de mim. De repente, senti muito frio. Eu me sentia gelada num nível de bater um dente no outro, para você ter uma ideia. O remédio de enjoo fez efeito e eu acabei dormindo. Sei que, Ana do céu, acordei de um pesadelo encharcada de suor, com o cheiro podre no ar. Pior do que antes. Era de madrugada, cerca de 2 ou 3 da manhã no máximo. Me sentia muito cansada, esgotada e com medo. Cheguei a chorar muito naquela noite, porque no fundo eu sabia que algo estava muito errado e o sofá que eu estava, na sala, dava de frente com a janela. Parecia até que alguém ficava ali me olhando, diversos olhares me acompanhando. Essa casa ficava para baixo, num terreno, e o sinal de 3G só funcionava na janela. Eu estava morrendo de medo, mas nem cogitei tentar falar com alguém pelo WhatsApp ou algo assim. Respirei fundo, apaguei a TV e fui para o quarto. Tranquei a porta, me joguei na cama e cobri a cabeça. Fiquei ouvindo uns barulhos lá na sala. Eu não consigo nem descrever o quão bizarra foi essa situação e quanto eu estava assustada. Só dormi porque comecei a rezar. Passei as semanas seguintes me sentindo muito exausta e muito assustada. Não saí muito no final de semana e eu e minha mãe andávamos brigando demais. Estranhamente, o meu pai, que é divorciado da minha mãe, me ligou naquela semana que se passou e disse que queria me ver. Dito e feito, fomos nos encontrar e ele estava extremamente preocupado. Nunca vou me esquecer do que ele me contou. Primeiro começou me dizendo coisas sobre o espiritismo, principalmente sobre a linha kardecista que ele segue. Me emprestou um livro sobre... Eu amo ler, então acho que assim ele percebeu que eu entenderia melhor. E disse que nas semanas anteriores ele sonhou comigo e sentiu algo muito estranho, e foi no centro que ele sempre vai. Na hora de se consultar, disse que queria saber como andavam as coisas comigo e queria que algum médium pudesse abençoar o meu lar. A médium, que falava com ele, se juntou com mais uns 3 e ela calmamente disse a ele para ele mentalizar a minha casa, que eles iriam até lá. Aí que a coisa fica estranha. Ao chegar lá, eles tomaram um susto. Havia um demônio na minha casa, um espírito sem luz que não tinha desejo nenhum de sair de lá. Com muito trabalho, e eu não sei bem como, eles trouxeram o tal junto com eles,
que incorporou em um dos médiuns. Meu pai se assustou, disse que a expressão do médium era medonha e ele gritava que queria ficar lá, em casa, comigo e que não queria me deixar em paz. Eu não havia contado para ninguém sobre os meus episódios em casa, então me espantei quando meu pai me contou o que aconteceu. Ele chorou muito falando comigo. Disse que eu devia tomar muito cuidado com o que eu fazia e onde eu ia. Porque muitas pessoas, assim como eu, são esponjas e absorvem energias e podem atrair certas coisas. Nunca contei à minha família algumas coisas que fazíamos e hoje até me sinto envergonhada por tanta besteira. Mas espero que o meu relato sirva de exemplo para muitas pessoas perceberem o quanto os espíritos sem luz e os demônios estão onde menos imaginamos e nosso corpo é um canal aberto. Então devemos nos proteger. Aconteceram coisas comigo depois disso, mas a coisa mais forte e bizarra que aconteceu foi isso. Adoro o canal, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar o relato com todos nós. Então, primeiro, sim, existem vários lugares onde é repleto de espíritos baixos. Como, imagina assim, né? Num meio onde se é usado drogas, tráfico, né? Vá saber que coisa que acontece por lá. E aí ela passou, ainda entrou na casa do cara, foi lá, tudo. E estavam todos bebendo e usando drogas. Isso já é, a pessoa já pode ser uma esponja naturalmente. A hora que bebeu, usou droga, então escancarou. Tava sob efeito de entorpecentes e num lugar pesado. E às vezes já tem uma sensibilidade maior. Grudou nela. Grudou e foi para casa. Ainda bem que não fez nada, não deu tempo, porque o pai estava com uma proteção espiritual em cima, ou pedindo por isso, porque se ninguém ligasse, se ninguém fizesse nada, se o pai dela não interferisse, vai saber para onde que isso ia. Aí isso poderia começar para cima dela, com depressão, não estou dizendo que depressão é assunto espiritual só não, viu? Eu acho que pode ser também, mas, não, porque tem que ser tratado com remédio e tudo mais, né, a depressão. Não é só por causa de espírito, não. Mas pode acontecer também, acredito eu, minha opinião. Entendeu? Que obsidiando a pessoa, é isso, né? Vai ficar lá. E é o que começou a acontecer com ela. Começou a se sentir observada, aquela sensação ruim, cheiro ruim, que é de espírito baixo. Quando você sente cheiro ruim, não sabe de onde vem. Tem que não saber mesmo de onde vem. Aí... é a mesma coisa quando a gente sente cheiro de rosas, cheiro de flores. Geralmente, né, não é algo ruim que tá lá. Seria sinônimo de algo bom, uma presença espiritual boa. Agora, cheiro de podre, aí a coisa fica feia. Mas é isso, pessoal. Aí eu queria destacar aqui também que muitas pessoas falam fala de droga, de não sei o quê, mas muito cuidado com a bebida também, tá? Que molecada e tudo que começa com uma cervejinha. Algumas pessoas vão ficar nisso. Algumas pessoas ficam só numa cervejinha, não sei o que lá, nada demais no final de semana. Mas muitas passam do limite, sabe? A linha é muito tênue entre você tomar uma cervejinha controladamente e você vai tomando uma cervejinha, duas, daqui a pouco você é um alcoólatra, né? Então... muito cuidado. Não é aquela coisa linda das propagandas, não. Tá? Não é... beber não tem amigo. Se não bebe, não tem amigo. Calma lá, gente. Para pra pensar. Se eu preciso me entorpecer bebendo para poder fazer alguma coisa, tem algum problema, né? Vamos ver isso, que problema que tem. Porque a gente consegue se divertir muito bem sem estar... é possível isso. Agora, se não for, vamos ver o que tá acontecendo, né? Porque não é legal, né? Quem passou já por experiências assim, quando passa do limite, é muito fácil passar do limite. A pessoa não fica legal,
a situação pode perder o controle e a gente pode puxar mais espíritos ainda atrás da gente, vampirizando, não é mesmo? Então, cuidado, porque tem um monte de propaganda aí. Ah, lindo, vamos lá. Uma coisa é você degustar, é você apreciar, né? Uma cerveja, um negócio, tá? Mas aí, no limite. Sempre fala, beba com moderação, né? Mas quem que bebe com moderação? Me fala. Bem pouca gente, não é? Na maioria é pra chapar o coco mesmo, né? E aí é que tá. Então, muito se fala de outra... Não tô defendendo nenhuma droga, não, aqui. Mas tô falando que a cerveja não é tão santa assim. Porque é muito fácil passar do limite. Vide vários acidentes de trânsito, coisa assim. Porque não, eu não tô usando droga. Só tô tomando uma cervejinha. E aí acontece. Brigas e tudo mais, sabe? Só um alerta. Aí é qualquer tipo de coisa que tire a sua... que abra o seu espírito aí para coisas ruins se aproximarem, certo? Se alguém quiser completar as minhas palavras com palavras mais sábias, por favor. Aí quem entende mais de espiritualidade e tudo mais. O Garoto e a Lamparina. Vamos ver este? Olá, Ana, tudo bem? Eu sou fulana, mas pode me chamar de fulana. Brincadeiras à parte, pode chamar só de fulana mesmo. Sabe, eu acho que já é o quinto relato que eu conto. Ana, às vezes acho que é maldição de família, porque todos da família, das três... Todos da família... das Três Marias, que família das Três Marias, passou por algo sobrenatural. Acho que vou acabar te enviando vários relatos por vários anos, porque eu tenho vários relatos, tantos de minha vivência como de algum familiar. Bom, o próximo relato que vou contar é do meu tio, irmão da minha mãe. Agora esse meu tio tem 40 anos. O caçula dos 7 irmãos. Para melhor compreensão, vou falar esse relato em primeira pessoa conforme me foi relatado. Sem mais enrolação, vamos lá. Nomes trocados. Então é o tio dela contando, né? Bom, eu sou o fulano e na época eu era uma criança muito sapeca e vivia eu e mais 6 irmãos no interior do Ceará. Vivíamos num assentamento. Na época eu tinha 8 ou 9 anos. Não havia energia elétrica. Quando anoitecia era costume usarmos lamparinas. A distância de uma casa para outra era enorme e tinha algumas casas que não haviam sido terminadas ou eram tão velhas que estavam em ruínas. Era 6 horas da tarde quando minha mãe pediu que eu fosse comprar alguns ovos no mercadinho bem longe de casa. Seriam uns 30, 40 minutos a pé. Peguei meu carro de arame, que o meu pai havia feito para mim, que vivia levando ele para cima e para baixo, e fui. Carro de arame, ele até mandou uma foto aqui. É isso? Mas que chique! Dá até pra dirigir ele assim? Dá pra virar? Você senta nele e... Tipo, como que é? Tipo aqueles carrinhos aí, era um... Eu adorava, eu não tinha, mas eu achava muito legal aqueles carrinhos que você sentava e ia pedalando ele assim, aí ele ia rodando e você virava o volante. Sabe aqueles carrinhos que nem do Jorge, do Carrossel, da primeira versão? Eram uns carrinhos, do Jorge, acho que era elétrico, tinha uns carrinhos assim. Em vez de ser um velotrol, era um carrinho, você sentava. Ai, eu achava aquilo demais. É mais ou menos isso, só que feito à mão ali de arame, é isso? Enfim, vamos lá. Então... peguei meu carro de arame que meu pai havia feito e eu vivia levando ele para cima e para baixo e fui. O caminho até lá foi normal, sem nada relevante para contar. Cheguei na vendinha, comprei os ovos e saí todo pomposo com um saco de papelão com os ovos e na outra mão arrastando o carro de arame, quando eu comecei a ver uma luz em uma das casas que estavam em ruínas lá. E eu comecei a observar que essa luz se movia. Eu, inocente e curioso, me aproximei e comecei a observar.
Cheguei mais perto, percebi que era uma lamparina que estava flutuando sozinha. Eu fiquei fascinado e via que ela dava voltas pela casa, ela percorria todos os cômodos daquela casa em ruínas. Eu avistei uma árvore próxima a essa casa. Apoiei-me nela e passei vários minutos olhando aquilo acontecendo, até que chegou em certo ponto em que a lamparina foi até a entrada da casa. Quando ela foi para a entrada, eu resolvi pegar minhas coisas para poder ir para casa, mas cadê eu consegui me mexer? Eu fiquei paralisado. Não importava o quanto eu tentasse, eu não conseguia sair daquela posição. Quando eu, assustado, voltei a olhar para a lamparina, minha alma quase saiu do corpo. A lamparina tinha saído da casa e estava vindo na minha direção, tipo sozinha, flutuando assim, sabe? E aí me subiu um arrepio que veio dos pés até a cabeça. A lamparina vinha bem devagar e eu lutava para tentar me mexer. Eu rezava em pensamento, implorando a Deus para me livrar daquilo. Quando a lamparina estava a mais ou menos uns 2 metros de mim apenas, finalmente eu consegui me mexer. Nessa hora eu saí correndo, esqueci até o meu carro de arame jogado perto da árvore, corri como nunca tinha corrido na minha vida. Só levei o saco de ovos porque já estava segurando na mão mesmo. Se não fosse por isso, eu tinha deixado lá também. Cheguei em casa mais branco que papel. Minha mãe foi olhar a sacola e não sobrou um ovo para contar a história. Quebrou tudo. Tipo, levou o saco de ovo, mas foi isso, ovo. Não sobrou um ovinho inteiro. Só levei o saco de ovos porque... voltei aqui. Contei tudo que tinha acontecido e a minha mãe só disse que era coisa da minha cabeça. Ainda levei umas palmadas por ter quebrado todos os ovos. Mais tarde, depois que a raiva da minha mãe passou, ela me disse que várias pessoas relataram ter visto a mesma coisa que eu e também ter paralisado próximo à casa e que lá já tinha fama de ser mal assombrada. Bom, esse foi o relato do meu tio. Eu adoro o seu canal. Sempre que eu puder, estarei enviando relatos da minha família, esperando ansiosamente que sejam contados. Obrigada por ter lido e bye! Observação. Segue em anexo a foto de mais ou menos como era um carro de arame com o puxador. Meus avós não tinham dinheiro e criaram todos eles com muito esforço. Então, como não tinham condições de dar brinquedos, meu tio e minha mãe contavam que o avô, o pai deles, fazia carros de arame com puxador para os filhos homens. E para as meninas, eles faziam bonecas com sabugos de milho pequeno. E fingiam que os fios do milho eram os cabelos da boneca. Nada de sobrenatural, só achei interessante contar isso. Hoje nós estamos nostálgicos, olha, a groselha, tudo. Agora, esse carro de arame, então, eu acho que era um carrinho, e aí tinha tipo um puxador, que nem a gente leva as crianças hoje, senta, só que hoje você senta a criança no carro e tem aquele negócio que você vai empurrando. Era mais ou menos isso, era um carrinho, e aí você ia andando e empurrando ele, assim, empurrando o carrinho, pra brincar. E minha mãe já teve boneca de sabugo de milho, né, mãe? E o cabelo do milho era o cabelo da boneca, que era mais ou menos dessa cor, mais ou menos. E depois minha avó também costurava e fazia bonequinha de pano pra minha mãe e pras minhas tias. E meu pai fala que tinha também carrinho de lata de óleo, não sei, tinha umas latas assim. E aí cortava as latas, fazia assim e fazia carrinho. Ninguém tinha brinquedo lá, quer dizer, quem tinha mais condições tinha as bonecas de plástico e tal. Mas quem não tinha, se virava com o que tinha. Aí. Então, vai saber o que aconteceu nessa casa. Pra ter esse negócio, essa lamparina flutuando e paralisar as pessoas. Por que paralisava? O que acontece se ninguém corresse? A hora que tem a chance, corre. Mas se ninguém corresse, fala, o que é isso de lamparina? Vai chegar em mim e vai fazer o quê?
Gente, eu tive um sonho esses dias. Deixa eu contar relato, vou ficar falando aqui. Mas eu sonhei, quase foi meio que um sonho lúcido, porque eu sabia que eu tava assim, eu tava numa casa e aí começou a me subir um medo. E eu não tava vendo nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Ou ia chegar, ou ia vir. E um medo. Mas junto com o medo começou a subir uma raiva. Eu falei, mas cadê então? Aí eu comecei, aparece no sonho. Aparece! Aparece! Vai, vem então! E eu falava, mas ao mesmo tempo, assim, morrendo de medo. E eu sabia que eu tava num sonho. E eu falava, eu vou andar, eu vou pro próximo cômodo. Eu não sei se lá eu vou ver alguma coisa. Tinha uma janela e aquele medo, aquela atmosfera que eu falei, vai aparecer alguma coisa, tem alguma coisa aqui. E tá me dando medo. Eu falei, mas também vou enfrentar. Já, eu tô no sonho e vou enfrentar. E aí eu ia pra sala e falava, aparece! Olha só, e se aparecesse, gente? Aí depois eu fiquei... Mas eu tava meio que sem paciência por esse espírito, sei lá o que tava lá. Falava, aparece então, já que tava fazendo, tá aqui, tá fazendo medo, então cadê? Aí eu acordei. Depois, não sei, não apareceu. Ufa! Mas aí o que acontece? Porque nessas situações a gente sente medo, tudo. A gente foge, a gente tenta acordar. Não é o primeiro sonho que eu fico lá. E se eu ficar? Fala, vem. O que vai fazer? Vai botar fogo em mim? Vai aparecer? Vai me dar um susto? Você quer alguma coisa? Não quer? É só em sonho, tá, gente? Se fosse na real, eu ia estar caída no chão, desmaiada, com medo, correndo também, quebrando ovo, catando cavaco no chão, perdendo chinelo pro meio do caminho. É assim. Mas no sonho, quando a gente sabe que tá sonhando, está protegido pelo sonho, aí tem hora que fala, eu também vou falar, o que quer? Aí eu lembrei que eu sonhei assim. E aí, o que acontece com essa lamparina? Se a pessoa não corre, por que ela vem até a pessoa e por que paralisa? Será que quer mostrar alguma coisa? Quer dizer, é algum espírito que não sabe que morreu, tá por lá, quer vir conversar, né? O poder da atração. Vamos lá. Oi, Ana, sua bonita, se liga no que aconteceu. Eu morava em uma casa, é um moço que nos conta. Morava em uma casa com os fundos descobertos, assim, não tinha telha. E era época de pipa. O céu tava cheio delas. Aí eu vi o meu sobrinho, que tinha uns 3 anos na época, ele tava nos fundos, olhando pro céu e fingindo que tava empinando uma pipa. Daí, zoando, eu perguntei, qual era a pipa dele, sabe? E aí, qual que é a sua pipa? E ele brincando, né? Fingindo que tava. E ele me disse que era do Homem-Aranha. Realmente tinha uma pipa no céu lá com as cores do Homem-Aranha mesmo. Mas assim, mas no meio de tantas no céu, ele gostou daquela? Daí eu deixei ele brincando e fui pra dentro. Quando ouvi ele me chamando, tio fulano, pega minha pipa! Pega minha pipa, tio fulano! E eu só pensei, gente, esse menino tá ficando doido, eu vou ter que sair pra comprar uma pipa do Homem-Aranha pra ele, né, tadinho? Fica lá imaginando, né? E aí eu cheguei lá nos fundos pra mandar ele parar de ficar me chamando. Aí eu fiquei surpreso quando vi a pipa que o meu sobrinho tanto queria. Estava ali, presa no varal da minha mãe. E o meu sobrinho tentando pegar ela assim com pulinhos. Gente, qual a chance disso acontecer? No meio de tantas pipas, porque logo aquela que o meu sobrinho queria foi cair exatamente no meu quintal. Estranho, né? Mas o moleque ficou feliz pelo presente. Ana, muito obrigada pelo canal existir. Observação, me desculpa os erros, é que eu sou burro mesmo, não é culpa do celular, não. Um beijo pra você, obrigada. Então, é isso que eu falo, quais as chances... Gente, criança tem um poder de atração bom aí, ó. A criançada quer os negócios... Um céu cheio de pipa, ele mirou do Homem-Aranha, ele gostou gostaria daquela pipa. Aí, de repente, sei lá, a pipa cai bem ali no quintal. Podia cair a do Homem-Aranha, mas podia cair em outro lugar. Ou podia cair no quintal dele, mas podia cair qualquer outra pipa. Mas aquela que ele mirou, ele veio pra ele? Será que isso é o poder do pensamento? Alguém ficou sem a pipa do Homem-Aranha. Mas assim, o poder do eu quero, sei lá, né? A lei do poder da atração.
Pode ser? Aqui, belezinha. Cadê? Karen Vailan Nunes. Já contou mesmo? Olhei no canal agora e achei. Não creio que eu perdi. Oh, sonzeira. Sonzeira. Vou ver já. Obrigada, Aninha. Ó, um beijo. Imagina. Por nada. Aqui. Ok. Vou contar o último relato desta noite, pessoal, pra gente ir pra live exclusiva, ok? Cadê? Moni Martins é membro há 4 meses. Me nota, Ana! Manda um oi pra mim. Moni, beijo pra você. Muito obrigada, viu? E Marcelito Mastroianni, vou mirar numa nota de 200. Gente, nunca vi as notas de 200. Alguém já viu? Nunca vi. Nunca vi, nem toquei. Marcelo, vamos ficar, né, pensando assim, a notinha para ver se vem voando e para aqui na garagem de casa. Ai, ai. Mas é isso que eu falo, a inocência da criança, entendeu? A gente já vai nas malícias, a gente já vai no egoísmo. Criança é pura. Ela realmente tem uma vontade, um desejo puro ali naquele. Talvez isso influencie, não sei, né? Não sei, de repente. Bom, vamos lá. Onde eu resolvo o problema? No psiquiatra ou no terreiro? Essa é uma grande dúvida que muitos devem ter. Vamos lá. Olá, Ana, você é minha companheira durante os meus afazeres domésticos. Até dou minha opinião no final dos relatos em voz alta, isso aí. Quem ouve de longe acha que eu tô conversando com alguém. Claro que tá conversando comigo, eu só não tô ouvindo na hora, mas... Bom, esse é o meu relato. E todos os nomes já estão trocados. Eu sou casada há 20 anos e me dou muito bem com meu marido, João. Eu costumo dizer que se ele não fosse meu marido, ele seria o meu amigo. Nós dois estávamos saindo de férias quando a minha cunhada, Maledich, irmã do João, me procurou pedindo para ficar na minha casa, dizendo que ela precisava de um lugar calmo para descansar. E ela, Maledich, dizia que estava muito cansada e com depressão. Ela sempre foi muito autodestrutiva e invejosa. Se ela me via com algo diferente, logo tentava pôr a mão no objeto e, Ana, o objeto ou quebrava ou eu perdia. Naquele dia, eu a achei muito estranha, com a aura escura. Eu disse que eu não a deixaria ir sozinha para minha casa. A segurei comigo, perguntei se ela queria almoçar, pois eu tinha acabado de colocar comida no meu prato, mas ela não aceitou. Eu estava na casa da minha comadre. A energia da Maledite estava tão pesada que eu acabei nem almoçando. Eu liguei para o meu marido, João, para a mãe deles, a Maria Catarina. Pedi que eles fossem nos encontrar na casa da minha comadre. Assim que todos chegaram lá, nos deslocamos para minha casa. Assim que entramos em casa, a Maledite ficou sentada na ponta da mesa e sempre que alguém se aproximava da Maledite, ela arrastava a cadeira para o canto da sala. Lembre do local canto da sala. Eu e João queríamos levá-la ao psiquiatra, pois ela dizia que queria morrer. E a minha sogra, Maria Catarina, havia encontrado uma carta dela se despedindo e pedindo perdão para a gente por ter acabado com a própria vida. Ela já estava tramando. Mas a Maledite sempre foi muito manipuladora, sabe? Falsa e tal. Ela e a mãe dela, Maria Catarina, iam em terreiro de quimbanda para fazer trabalhos para tirar o marido das outras, para ter dinheiro, para tirar pessoas do caminho. Elas nunca respeitaram a família, nem mesmo o matrimônio do João comigo. Chegaram ao cúmulo de colocar outra mulher apaixonada pelo João em almoços, viagens e comemorações em família, pois essa mulher era amiga de adolescência da Maledite e agia como ela. Fazia oferendas e pedidos egoístas a entidades maldosas. Não sei se são as entidades ou as pessoas, enfim. Sempre que havia algum problema, a Maledite e a Maria Catarina procuravam a mim e ao meu marido para resolver.
E dessa vez não foi diferente. Consegui convencer a Maledite a ir ao psiquiatra. Lá, ela mentiu para o médico dizendo que estava bem. Na verdade, ela queria chamar a atenção. Mas eu a deixei sem alternativa e ela acabou indo à força até a clínica psiquiátrica. Mas a Maria Catarina tirou a atenção do João dentro da clínica falando de dinheiro e herança. E eu estava vendo que se a gente não resolvesse o problema da Maledite naquele dia, ela ia ficar nos perturbando durante as nossas tão merecidas férias. Eu acabei brigando com a Maledite e com a Maria Catarina na clínica, pois elas estavam se fazendo de sonsas e não davam atenção ao que o médico falava. Então chamei o psiquiatra no corredor da clínica mesmo e contei tudo o que estava acontecendo sobre a depressão, as tentativas, entre aspas, de suicídio e as mentiras de Maledite e pedi que ela fosse internada. Ela voltou a falar com o psiquiatra e ele a mandou voltar no dia seguinte para se internar. Claro que ela não voltou à clínica, né? Ao final do dia, todos nós saímos do hospital psiquiátrico e voltamos para minha casa. Já era passado da meia-noite e elas ainda estavam na minha casa, contando causos, rindo, como se nada tivesse acontecido. Nisso, perdi o meu primeiro dia de férias. E no dia seguinte, eu e meu marido iríamos viajar bem cedinho. Onde entra o sobrenatural? Bom, ficamos 20 dias fora, descansamos, nos divertimos muito. Quando retornamos, percebi que a minha casa estava meio escura, sombria. Lembra do canto onde a Maledite tinha ficado? Não estava recebendo sol, o que é estranho, pois é exatamente um dos pontos onde a minha casa recebe sol diariamente. O João e eu começamos a nos desentender. Os dias foram passando e chegou ao ponto de eu não suportar o cheiro dele, o som da respiração dele. E eu acabei indo dormir em outro quarto, pois a presença dele me irritava profundamente. Mas, Ana, eu sou espírita kardecista com mediunidade em desenvolvimento há 25 anos. Então comecei a me questionar se o nojo que eu sentia pelo meu marido era meu ou de algum obsessor. Rezei muito pedindo ajuda a Deus e no dia seguinte saí bem cedo para trabalhar. A minha secretária, a dona Laura, que é evangélica fervorosa, ao final do dia me contou o seguinte: eu estava limpando a cozinha e a Mel, a nossa cachorrinha, e a Mel começou a latir para a escada, porque eu moro em um sobrado. E ela começou a latir para a escada e de repente a Mel começou a chorar e correu para ficar perto de mim. E ela tremia muito. Eu ouvi passos de salto alto descendo a escada. E aí eu comecei a orar e repreender. E uma taça que estava no suporte de taças dentro do armário estourou. Bom, naquele dia estava na casa somente a dona Laura e a Mel. Bom, Ana, naquele mesmo dia eu comprei uma vassoura de palha e sal grosso. À noite eu estava sozinha em casa e procurei a oração de São Miguel. Enquanto eu orava, eu varri a minha casa dizendo: aqui é um lar cristão, quem quer que seja, volte para quem te mandou. Eu ia repetindo essas falas impositivas, orando com muita determinação. Varri toda a casa, coloquei sal grosso em todos os cantos da casa, dizendo: cada casa tem um canto, cada canto tem um anjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloquei sal grosso na frente da grade de casa, em especial no portão, e determinei que só entre aqui quem for cristão e temente a Deus. Tomei um banho longo rezando e finalizei com um banho de sal grosso. Quando meu marido chegou, eu estava mais tranquila, decidida a retomar meu casamento. Eu o abracei, contei o que aconteceu e pedi que ele aceitasse fazer terapia de casal. Ele aceitou fazer terapia na hora. Foi muito legal, super recomendo a terapia em casal. Bom, na terapia de casal, consegui falar para o meu marido que poderíamos continuar ajudando a família dele, mas na casa delas.
Eu disse que eu não quero problemas e dramas dos outros dentro do nosso lar. Isso é verdade, hein? Alguns dias depois, fomos à casa da Maria Catarina e da Maledite e, pasme, a mesma energia escura e pesada que eu e a dona Laura repreendemos na minha casa estava na casa delas. A minha vida voltou a ser tranquila e saudável. E quem planta limão não vai colher uva, não é mesmo? Ana, deixo beijos a todos, adoro o seu trabalho, que Deus abençoe você e sua família e a família dos assombrados. Me inclua aqui. Ok. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. Então, esse negócio de trazer o problema pra casa do casal, que tá tudo de boa, né? Tá tudo bem ajudar, mas ficar se enfiando ali com essa energia ruim, tu vai acabando com a vida de quem tá de boa. Não é? Tá certinho você dar um, né? E bom, quem o meu filho viu? Foi pedido, acho que esses dias aí também. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana. Pode ler o relato tranquila, pois não haverá nomes. Obrigada. Já mandei uns 3 relatos e estou muito feliz por você já ter contado todos eles. E aqui vai mais um. Não é um relato grande, mas para mim é um pouco intrigante. Bom, vamos lá. Era por volta do ano de 2015 e meu filho, na época, tinha 2 anos e meio. E eu morava em uma casa que ficava em cima da casa da minha sogra. Nesse dia, meu esposo desceu para a casa da minha sogra para assistir o jogo. Quando ele desceu, eu fechei a porta com a chave, já que ele ia demorar para voltar, né? Apaguei as luzes, deixei só a luz do quarto acesa, que era onde eu e meu filho estávamos assistindo. Passou-se mais ou menos 1 hora, eu estava deitada na cama, mexendo no celular, e o meu filho também na cama, assistindo e brincando. Quando de repente meu filho olha para a sala e começa a dar risada, como se tivesse alguém ali brincando com ele. E pela brincadeira, era como se a pessoa se escondesse e aparecesse, porque o meu filho dava risada e aí depois ele ficava procurando, sabe? Procurando alguém. E aí depois ele dava risada de novo. Era assim. Nessa hora eu parei de mexer no celular e fiquei observando ele brincando. Foi quando eu perguntei: filho, o que foi? Aí ele disse: é vovô. Ana do céu, nessa hora o meu coração gelou. Peguei ele e desci para casa da minha sogra e fiquei lá até a hora que o meu esposo fosse subir também. O motivo do meu medo foi porque não tinha como ser o meu sogro, porque ele trabalhava. Meu sogro trabalhava, ou estava trabalhando, e não é o meu pai, pois ele já era falecido há um tempo. Ana, meu pai sempre falava que o sonho dele era ser avô e que tinha muito medo de morrer sem conhecer nenhum neto. Eu e minhas irmãs, na época que ele morreu, éramos novinhas, entre 15 e 18 anos. E só fomos ter filhos depois de uns 6 anos que ele já tinha falecido. E também nunca mostrei nenhuma foto do meu pai para o meu filho, porque estranhamente todas as fotos que eu e minha família tínhamos do meu pai, todas as fotos sumiram depois que ele morreu. Mas o que você e os assombrados acham, Ana? Será que o meu pai veio visitar o meu filho? Observação. Uma vez um colega do meu pai chegou na minha mãe e perguntou se nós ainda tínhamos fotos do meu pai. E ela disse que não, que tinha sumido tudo. Aí ele falou para minha mãe: estranho, porque eu tinha uma foto com ele e fui pegar para fazer um porta-retratos e ela não estava onde eu coloquei. Já procurei em tudo que é lugar e também não acho. Muito estranho isso, vocês não acham? Bom, esse foi o meu relato. Um beijo para você, Ana, e para toda a família e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, eu acredito muito sim que pode ser, ainda mais como ele queria conhecer os netos. Talvez não tenha sido a primeira vez até a ter aparecido, talvez de tempos em tempos ele venha ver um neto ou outro.
Ou não, ou tenha sido essa vez só, não sei, mas... bom, a criança estava rindo, parecia que estava tudo ok, e talvez ele tenha vindo ver mesmo, e até a criança saber que é o vovô, ele pode ter passado isso para ela, né, que ele era o vovô. E criança é sensível mesmo, acho que pode de boa ser. E agora esse lance das fotos sumirem, muito interessante. Será que ele mesmo tratou de dar um sumiço nelas para o pessoal daqui não ficar, talvez, lamentando ou alguma coisa do tipo? Ele tinha alguma coisa em relação a fotos? Gostava, não gostava? Alguma crença, alguma coisa assim? Né? Interessante, já aconteceu isso com alguém? Não encontrar nenhuma foto depois? Estranho, né? O tombo do meu pai. Vamos ver esse daqui. Acho que é uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Espero que todos estejam bem na paz de Jesus. Mandei um relato para você num dia e quando foi minha surpresa ao ver você ler no dia seguinte? Por isso lá vai outro. Olha só. Meus pais tinham 3 filhos, 2 meninos e eu, a caçula. Na época eu era muito pequena, por isso eu não me recordo do fato, mas o meu pai me contou. Todos os dias de finados era costume irmos ao cemitério. Num determinado finados, ele levantou cedo, pegou a espingarda e disse que ia caçar. Minha mãe o alertou para que voltasse cedo para irmos ao cemitério após o almoço, como sempre faziam. E o meu pai respondeu: não tô comendo cemitério. Não tô comendo cemitério. E ela disse que não era dia de caçar. E ele nem ligou e saiu. Era bem cedo, não havia ninguém nas ruas. Ele seguiu a pé rumo à descida da serra. Aqui é uma cidade com muita serra. Para começar a descer a serra, passava por uma igreja de Santo Antônio. Ó, Santo Antônio aqui de novo, hein? Ele desceu e na metade do caminho ele sentiu como se algo levantasse no ar. Ele ficou na horizontal. Deu 3 rodopios no ar e foi atirado dentro de uma vala que havia ali na beira da estrada. Ele levantou sem memória e foi andando. Quando passou pela igreja, voltou à memória e viu que nem tinha chegado ao destino ainda. Chegou em casa, minha mãe estava já pronta para ir ao cemitério. E ele disse: vê umas roupas limpas para mim, eu vou tomar um banho, passar um álcool nas costas e vamos no cemitério. Só na volta ele contou para minha mãe o que havia acontecido. Desde esse dia, nunca mais deixou de ir ao cemitério em dia de finados. Bem, Ana, esse foi o relato. Espero que goste. Obrigada. Beijos a todos. Um beijo para você. Obrigada. Mas como assim? Ficou na horizontal, dei 3 rodopios e foi jogado na... Como, gente? Mas será que foi alguma alma que ficou brava por não ir no cemitério no dia de finados? Foi o desafio. Mais uma vez o desafio. Porque se fosse por não ir, nós tava tudo ferrado. Porque não é todo mundo que vai no dia de finados no cemitério. Mas ele deu aquela resposta. Não tô comendo cemitério. Eu vou caçar pra comer. O que eu vou fazer? Não vou comer o cemitério? Pra que eu vou lá, né? Eu preciso comer, eu quero caçar pra comer. Então, talvez esse desdém, isso daí que tenha alguma coisa. Falar, então, não sei.